Percebemos que devemos pregar o evangelho com ousadia. O apóstolo Paulo diz isso em Efésios 6, versículo 19. E também por mim, ou seja, em oração, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do evangelho. E o versículo 20, que é a meditação desse devocional, diz: Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Aqui nesse versículo nós percebemos, primeiramente, o destaque para essa ideia que o apóstolo Paulo se chama de embaixador em cadeias. O embaixador é o representante de outra nação, só que ele está representando outra nação em outro país. Então, esse embaixador, essa linguagem do embaixador é trazida para o contexto do cristão. Nós somos de outro mundo, nós somos do céu. Temos uma cidadania celestial. Só que nós estamos nesse mundo. E nesse mundo nós somos embaixadores. Em outra ocasião, em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala sobre isso, de que ele é embaixador e de que nós somos embaixadores. Só que aqui especificamente o apóstolo Paulo diz que ele é embaixador em cadeias. Ele está dizendo que o que ele está fazendo, a sua representação do reino de Deus, é em cadeias. Ele foi preso por causa do evangelho. Ele foi preso por pregar o evangelho. Então nós devemos ter em mente que além do apóstolo Paulo ser embaixador, nós também somos embaixadores. Nós representamos a Deus. Nós somos representantes do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui nós já devemos nos perguntar: se nós somos representantes do Senhor Deus, do Senhor Jesus Cristo, como ele tem nos visto, como a sociedade tem nos visto, como nossos vizinhos têm nos visto, como todo mundo que nos conhece tem nos visto? Tem nos visto como embaixadores, como representantes do reino de Deus? Ou, pelo contrário, temos sido aqueles que, se não disséssemos que somos crentes, as pessoas entenderiam que nós éramos contra Deus? Então, olhe para a sua própria vida, olhe para si mesmo, sonde-se e questione-se: eu realmente sou um representante de Deus? Eu realmente sou uma representante de Deus? Pense sobre isso. E lembre-se: se você tem ao Senhor Jesus, você passa a representá-lo nesse mundo. Então, não fuja disso. Não fuja do Senhor Deus. Aqui você percebe pelo qual sou embaixador em cadeias, com um propósito dele estar ali, sendo representante em cadeias, para que em Cristo, ou seja, através do Senhor Deus, não é através de homens, não é através de desejos mundanos, mas é através de Jesus Cristo, para que em Cristo eu seja ousado para falar. Pela segunda vez nesse contexto, o apóstolo Paulo menciona isso. No versículo anterior ele diz: para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. E aqui ele diz: eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Todos nós recebemos o chamado de pregar o Evangelho. Não é apenas o pastor ou o missionário que recebe esse chamado. Eles recebem esse chamado de pregação em tempo integral. Recebem esse chamado para se dedicarem à obra por completo. Mas o chamado de pregar o evangelho é para todo cristão. Em Mateus capítulo 28 é dito isso. Ide, portanto, fazer discípulos, pregai o evangelho. Esse é um chamado para todos nós, independente da sua função na igreja de Deus. Devemos pregar o evangelho. E nós também devemos buscar pregar o evangelho com ousadia. Devemos buscar pregar o evangelho com coragem, com convicção. Você pode até pensar, mas eu sei pouco do evangelho, quando eu estou pregando e as pessoas me questionam, eu começo a ficar temeroso. Lembre-se, você não precisa saber de tudo, ninguém sabe de tudo. Você precisa ser sincero quanto à sua fé. Você de fato tem convicção disso, de que você tem um relacionamento com Deus, você de fato vive o evangelho, você de fato busca o perdão de Deus. Esse é o testemunho que você deve pregar ao mundo. Não é saber todos os tópicos da doutrina para poder pregar. É saber o Evangelho. É saber sobre Jesus. É ter comunhão com Deus. E assim nós pregaremos o Evangelho. Poderemos pregar o Evangelho de maneira ousada, de maneira corajosa. Que nós todos possamos, quando abrirmos nossas bocas, aonde nós estivermos, pregar o Evangelho com ousadia. Que as pessoas escutem o Evangelho através de nós
que nós sejamos canais de bênção para a vida de outros, que outras pessoas sejam alcançadas pelas nossas palavras, mas nossas palavras baseadas no Evangelho de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor te abençoe.